Senhoras e senhores, começa agora o maior espetáculo da Terra. Campeonato... Que isso? Que é? Tá querendo roubar meu emprego? Fora! Show! Vai embora daqui! Senhoras e senhores, Gabriel Sentico. Senhoras e senhores, começa agora o maior espetáculo da Terra, a grande final do Campeonato Brasileiro de Debates. Para presidir a mesa, o campeão brasileiro de debates 2015 e nosso diretor nacional de debates, Bernardo Rabelo. O campeão brasileiro de debates 2016, vice-campeão brasileiro de debates 2017 e nosso presidente da adjudicação, Matheus Casimiro. O presidente do Conselho Nacional do Instituto Brasileiro de Debates, nosso chefe, Renato Ribeiro. Campeão Brasileiro de Debates 2014, Jader Figueiredo. E representando os nossos anfitriões do IDP, Luísa Teixeira. Vamos conhecer também os nossos finalistas. Na primeira defesa, abrindo os trabalhos, pela Universidade Federal do Ceará, um campeão do Armorial e um semifinalista do Open Minas, Gabriel Valentim e João Lucas Lopes. Na primeira oposição do Rio de Janeiro, FGV, um em busca do título inédito e outro vice-campeão do Campeonato Paraibano e do Armorial, Matheus Pops de Campos e Daniel Rocha. Na segunda defesa, vice-campeões brasileiros 2017 e os atuais campeões do Open Minas, Pedro Ângelo e Caio Alcântara. E na segunda oposição, com a palavra final, um semifinalista do Open Minas e o melhor orador do torneio fluminense, Arthur Gandra e João Sena, da UFMG. Faltam 17 minutos. Em Brasília, 17 minutos para Em Brasília, 19 horas. Começa agora a grande final do Campeonato Brasileiro de Debates. Nós vamos jogar pela moção Esta Casa Lamenta a Proclamação da República. Bom, como é que vai funcionar? Para quem está vindo a um debate competitivo pela primeira vez. Estes finalistas competiram nos últimos 3 dias
em 8 debates para chegar até aqui. Este é o 9º debate do campeonato. Eles tiveram uma fase classificatória, uma eliminatória, competindo com universitários brilhantes e talentosos de todo o Brasil, em debates de diversas áreas, para conseguirem chegar até aqui. E quais são as regras deste torneio? Os nossos 8 debatedores estão divididos em 4 duplas, 2 a favor e 2 contra. Cada debatedor vai falar por aproximadamente 7 minutos. Quando o tempo de discurso atingir 1 minuto, eles vão ouvir este sinal, que indica que os debatedores da bancada oposta podem fazer pontos de informação ou perguntas a quem estiver falando. Aos 6 minutos de discurso, vão ouvir o mesmo sinal, indicando que os pontos de informação não podem ser mais realizados. Aos 7 minutos de discurso, ouvimos um duplo sinal, indicando que o debatedor tem 15 segundos de chorinho para encerrar o seu discurso. E aos 7 minutos e 15, eu caçarei a palavra do debatedor. Agora que vocês conhecem as regras, vamos então ouvir no púlpito, pela defesa, o deputado da Universidade Federal do Ceará, Gabriel Valentim. Esta casa lamenta a proclamação da República. Esta casa é a população brasileira, lamenta tanto no sentido de ter preferido que ela não acontecesse, quanto no sentido de que nós não gostamos da forma em que ela foi proclamada. A proclamação da República foi um golpe que derrubou a monarquia e colocou a República no Brasil. O primeiro ponto que eu trago é o ponto da apatia popular. Eu tiro ele da obra de Laurentino Gomes, 1989. A proclamação da República foi um movimento que aconteceu sem a participação popular, fruto de uma atuação de uma elite em ascensão e do exército. De acordo com Ernest Dias Lobo, o povo viu aquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o significava. Muitos acreditavam seriamente estar vendo uma parada. Isso no Rio de Janeiro, porque em São Luís, de acordo com Laurentino Gomes, o movimento republicano era tão inexistente que por lá ele demorou para ser implantado. Calma, não é que houve grande resistência popular em São Luís. É que a população de São Luís não tinha interesse realmente em proclamar a República. O segundo ponto que eu trago é o do golpe ilegítimo. E por que essa participação popular era tão importante? Luiz Felipe de Orleans e Bragança, tataraneto do Dom Pedro II, em entrevista para a BBC, disse que quando há ilegitimidade na proclamação de qualquer modelo de governo, não se consegue estabelecer autoridade. E, dessa forma, não se tem ordem. E é exatamente isso que aconteceu com a República. Removeram o monarca e, no momento seguinte, foi um caos. E, de acordo com Franciele Souza Fernandes, na obra Poder Constituinte e Teoria da Legitimidade do Poder Originário, a criação de uma Constituição por um grupo de homens alienados, apartados da realidade daqueles em que a Constituição se dirigirá, só pode reverter em uma verdadeira tirania, ainda que camuflada sob vestes de um constitucionalismo democrático. E foi exatamente isso que aconteceu com a República. A República caiu, surgiu uma tirania. Pops? Era um fenômeno digno de se ver. O entusiasmo veio depois, veio mesmo lentamente, quebrando direitos espíritos. A gente disse logo, por que você só cita uma parte da carta? Bom, deputado, a parte que você acabou de citar da carta, na verdade, não refuta a minha. A população depois pode até ter gostado da situação, mas, no final das contas, não houve essa participação popular na construção dessa república. E qual é a consequência dessa ilegitimidade do golpe? Até hoje, o povo é distante do poder. De acordo com o historiador José Murilo de Carvalho, em entrevista para a BBC, incorporar plenamente o povo no sistema político é ainda hoje um problema da nossa república. Pode-se dizer que as condições do país não permitiram outra solução e que os propagandistas eram sonhadores. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva aponta que 96% dos brasileiros não se sentem representados pelos políticos em exercício no país. O levantamento ainda aponta que 95% dos entrevistados afirmam que os atuais políticos não são transparentes e 89% acredita que os políticos não se prepararam para desempenhar o seu mandato. O quarto ponto que eu entro é o argumento do transplante jurídico. Eu tiro ele do advogado Eduardo Prado na obra Os Fastos da Ditadura Militar no Brasil, em que ele argumentava que a proclamação da República no Brasil tinha sido uma cópia do modelo norte-americano, aplicado a um contexto social completamente diferente. A monarquia, segundo ele, ainda era o modelo mais adequado para a sociedade do país. A professora de História, Sônia Muser, em entrevista para a G1, disse que a imitação do modelo americano foi tão grande que, além do modelo federativo e do republicano, o Brasil também aderiu ao nome Estados Unidos do Brasil. A ideia era, se eles estão dando certo,
a gente também vai dar certo. Mas não é bem assim. O problema disso eu tiro do livro Como Ler o Direito Estrangeiro, de Pierre Legrand. Para ele, o processo de transplante jurídico não é possível, uma vez que as normas estão atadas a um quadro histórico, cultural e epistemológico no qual elas são criadas, interpretadas e aplicadas. Por esse motivo, a República Norte-Americana talvez tenha dado certo. A nossa, não. O segundo argumento que eu trago é o argumento do caráter repressivo da República. Eu tiro ele do livro de Maria Lourdes Mônaco Janotes, Os Subversivos da República. Ela relata o medo que tiveram os republicanos nas primeiras décadas da República em relação a uma possível restauração monárquica no Brasil. O povo de Canudos, por exemplo, foi massacrado por tropas republicanas porque o governo presidencial suspeitou que o povo queria restaurar a monarquia. Antônio Conselheiro, considerado um contra-revolucionário monarquista, já estava enterrado e morto, quando tropas republicanas desenterraram ele apenas para cortar sua cabeça e deixá-la à mostra para que o povo não tome decisões parecidas com ele. Uma tirania. Pode perguntar, deputado. Muito obrigado. Todos esses problemas que o senhor coloca da República também não aconteceu na monarquia? Ótima pergunta, deputado. Até porque nesse debate, a gente não considera que a monarquia é um governo perfeito, mas que a república é pior do que ela. O sexto ponto que eu trago é o ponto da proteção ao patrimônio cultural. Tendo uma profunda comunhão histórica, a monarquia tem uma especial preocupação com o patrimônio arquitetônico e cultural, tendo sempre presente uma política de conservação do mesmo, perspectivando-o como um legado cultural e agente formador da cultura nacional. A verdade é que o Museu Nacional, por exemplo, que recentemente foi incendiado graças a desmandos republicanos, foi construído pelo Império. A monarquia quer preservar a cultura, porque isso seria preservar ela mesma. O sétimo ponto que eu trago é o ponto da proximidade de Dom Pedro ao povo era maior do que os presidentes atuais. Fala-se que a monarquia é antipopular, snob, etc. Mas o fato é que Dom Pedro II recebia em seu palácio qualquer um, entenda-se qualquer um mesmo, independente da roupa adequada, sapato ou aparência. Hoje, ninguém consegue falar com o presidente. Isso foi tirado do livro de Léon Belguest, na obra A Volta ao Mundo da Nobreza. Hoje, ninguém consegue falar com o presidente fora de época eleitoral. No máximo, a gente fala com um assessor que responde e-mails praticamente genéricos. Além disso, para você entrar nos palácios aqui da capital federal, você precisa entrar com roupa apropriada, claramente um elitismo. O oitavo ponto é o ponto do custo. A monarquia é atribuída ao alto custo, à ostentação, mas isso não é verdade. Eu tiro isso da obra de José Moreira de Carvalho, Dom Pedro II, Ser ou Não Ser. A dotação de Dom Pedro II era de 67 contos de réis por mês e não se alterou durante 49 anos de reinado. Com essa dotação, ele manteve sua família e sustentou estudos de muitas pessoas, como o do próprio Deodoro da Fonseca, que proclamou a República. Na monarquia, a nação sustenta não apenas uma família, a monarquia, a nação sustenta apenas uma família. Já na República, ela sustenta presidentes e viúvas de ex-presidentes, que hoje em dia são 7 ex-presidentes. De acordo com a Gazeta do Povo, de 2018, as despesas com seguranças, assessores, etc., de familiares de presidentes alcançaram 36 milhões de reais. Comparando com a Inglaterra, por exemplo, o custo do povo britânico para sustentar a rainha é de apenas $2 per capita, enquanto aqui no Brasil é de $6 a $12 per capita por ano. Por isso, nós não proclamaríamos a República e lamentamos a proclamação da República. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Gabriel Valentim, da Universidade Federal do Ceará. Vamos chamar ao púlpito, pela primeira oposição, da FGV, o deputado Matheus Popst de Campos. Muito boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é Matheus Popst, estudo matemática aplicada na Fundação Getúlio Vargas, e hoje eu vim dar estreia ao caso da oposição. Primeiramente, eu gostaria de pensar aqui, qual que é o principal argumento da defesa? Ainda não foi apresentado, mas provavelmente em algum momento eles irão falar sobre estabilidade. O que seria estabilidade? A ideia de que o governo monarquista seria um governo muito mais estável do que do que um possível governo republicano, exatamente pela perenidade, pela persistência do monarca. No entanto, eu gostaria de fazer uma seguinte pergunta. Estabilidade para quem?
Para quem que nós queremos estabilidade? É para que é uma estabilidade que inclua o povo ou é uma estabilidade só apenas para as elites? Era uma questão oligárquica, por exemplo, na questão do Ministério das Conciliações, onde o Pedro sentava com o Partido Liberal e Conservador para decidir as coisas. Tínhamos o voto censitário. Na República, assim que ela foi definida, o voto já era aberto para todos, ainda que não fossem mulheres, e aos poucos foi se tornando melhor. E também tínhamos a questão do parlamentarismo às avessas, um grande líder que indicava o presidente, o primeiro-ministro, e ele podia dissuadir o parlamento, ou seja, o imperador basicamente tinha governo absoluto, ele só não tinha o trabalho de governar, ele indicava alguém para colocar. A segunda questão é que a monarquia ela é, em si, antidemocrática. Somente a ideia de um soberano ela é uma ideia estranha, e pensamos um pouco em John Rawls. Rawls ele vai falar para a gente sobre o véu da ignorância. Imagine que todos vocês não sabem se vocês vão nascer reis ou se vão nascer plebeus. Que mundo vocês gostariam de viver? Vocês gostariam de viver em um mundo onde nós vivemos uma democracia ou em um mundo onde nós vivemos numa monarquia? Porque na monarquia você não vai ter direito nenhum, mas numa república você vai ter todos os seus direitos garantidos, como é hoje na Constituição Brasileira de 1988. Além disso, eu gostaria de falar que a popularidade, o que pode ser falado também é que Pedro era um governante popular, porém, a popularidade não depende do modo de governo, ainda a popularidade do governante não depende do modo de governo. A ideia é exatamente que existiam, sim, valores republicanos desde aquela época e até hoje, permeando a nossa sociedade. E esses valores republicanos são tão grandes que, por exemplo, esta casa, se é o povo brasileiro, como defende o Gabriel Valentim, em 1992 nós fizemos um plebiscito que nós decidimos que nós queríamos a república. Então, somente esta questão já é uma questão extremamente forte que refuta a questão da oposição, mas darei continuidade ao caso depois de aceitar o ponto do deputado João Lucas. Muito obrigado, deputado Popes. O senhor fala das mazelas da monarquia, mas a gente também não escolhe se a gente nasce filho de rico ou de pobre, branco ou negro, com privilégios ou sem privilégios. Muito obrigado. Na democracia, na república, você não tem mais o voto censitário. Então, mesmo que você nasça pobre, você pode votar. Na monarquia, não. E, além disso, existe a questão da popularidade do monarca. Por exemplo, quem era popular era Pedro. Não a monarquia. Isso é o fato que, no 15 de novembro, não houve mobilização popular para lamentar. No entanto, quando houve a morte de Pedro, já lá na Europa, as pessoas se vestiram de preto, segundo Lilia Schwartz, ou seja, o que as pessoas acreditavam era exatamente na pessoa de Pedro, talvez, e não na República, porque isso acontece na República, por exemplo, com Getúlio Vargas ou com Floriano Peixoto. Esses líderes populistas, por exemplo, a questão do reformismo social. Floriano Peixoto ele trouxe muitas casas populares e acabou se tornando líder populista. Mas essa popularidade do Floriano Peixoto não advém da questão da monarquia, ou seja, depende do apoio popular, e essa questão ela deve ser levada em consideração. Além disso, a República permitiu política na rua. A rua, senhores, é o lugar mais bonito da cidade. E nós temos exatamente a questão das múltiplas revoluções, das múltiplas revoltas, como, por exemplo, a revolta da Chibata, que, por exemplo, o historiador Eduardo Silva ele nos fala que a República foi ideal porque ela nos permitiu posições políticas claras, ou seja, o povo ele podia dizer, eu acredito nisso, ou eu acredito naquilo, sem ser uma questão apenas de elites governantes governando dentro do Ministério das Conciliações. E essas políticas claras do povo podendo ir na rua e dizer, sim, nós queremos que Collor saia. Sim, nós não queremos mais ser batidos, como foram os negros da Marinha do Brasil no começo do século, na revolta da Chibata, mostram somente como é importante que a política também esteja na mão do povo, e não apenas uma quantidade de oligarcas querendo decidir o que é melhor para o povo ou não. E muitas vezes nem isso levando em consideração, apenas decidindo o que é melhor para eles. Sim, deputado João Valentim. Duas perguntas, deputado. Primeiro, o plebiscito teve a participação de apenas 40 milhões de pessoas, ou seja, um quarto da população. E segundo, houve sim resistência popular. O exame de patrocínio constituiu os guardas negros que protestavam em eventos. Muito obrigado. A questão do plebiscito, tem pessoas que não têm opinião própria, certo? E a segunda questão de que houve resistência, é claro que essas pessoas não tiveram opinião própria e não votaram. E a questão da resistência popular, é claro que vão existir pessoas que eram monarquistas ainda, mas, no entanto, com o longo do tempo, e hoje, pouquíssimas pessoas são monarquistas, e o povo brasileiro em si é republicano. Mas gostaria de falar um pouco mal aqui da monarquia, se os senhores me permitem.
Existia um professor da USP, da Faculdade de Economia e Administração da USP, que, na sua tese de livre-docência, ele nos mostrou que o principal problema do Brasil, e em comparação com os Estados Unidos, foi que, no Brasil e Estados Unidos, tinha a mesma quantidade de analfabetos no começo do século XIX. Ao final do século XIX, os Estados Unidos tinham alfabetizado todo o povo, e isso garantiu que os Estados Unidos pudessem ser uma grande potência. Ao contrário, o Brasil não tinha mais povo. O povo do Brasil ainda era analfabeto nessa época. O que eu quero dizer? Que os monarcas, além de não nos ajudarem, eles nos atrapalharam, que nos mantém num país pobre até hoje. Além disso, existe uma questão dos custos da monarquia. Eu, pessoalmente, fui checar no Ministério da Transparência e numa pesquisa da Ghent University. O presidente Temer ele custa 1,7 euros por pessoa, por brasileiro, e o monarca belga custa 3,5 euros por pessoa. Ou seja, o deputado não citou a fonte, eu citei, eu fiz essa pesquisa pessoalmente, então, exatamente, o presidencialismo ainda é mais barato. Então, exatamente por todas essas questões, de que nós queremos viver em um país democrático, onde nós possamos viver da maneira que nós queiramos, e que nós possamos ter direitos, ainda que nós nasçamos pobres, é que essa casa não lamenta a proclamação da República. É com muito orgulho que eu me oponho. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado Matheus Popst, da Fundação Getúlio Vargas. Vamos ouvir, pela primeira dupla de defesa da Universidade Federal do Ceará, o deputado João Lucas Lopes. Olá, queridos. Antes de começar o meu discurso, queria só esclarecer o ponto do deputado Popst, que esse $1 pode servir para bancar até o Michel Temer, €1, perdão. Mas o senhor ainda tem que bancar a reforma na casa, tem que agradar o Michelzinho, tem que bancar os assessores. Então, essa conta vai aumentar muito depois que o senhor inserir esses fatores na sua matemática. Pois bem, eu me chamo João Lucas, sou membro da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará, e, para mim, é uma delícia estar aqui nessa minha primeira final de Campeonato Brasileiro de Debates. E eu acho que, por assim, fazer um pouco de tempo já da monarquia, deve ter caído um pouco no esquecimento, até no ensino regular, quais eram os ideais do movimento republicano, se é que eles existiam. E quando eu começar a explicar para vocês, vocês vão perceber que ele é responsável por uma das maiores mazelas que a gente tem hoje na sociedade, que é o racismo. O movimento republicano era declaradamente racista. Na maioria, eram defensores da escravidão, e tanto é que uma parte do movimento negro apoiava e se sentia protegido pela monarquia. Eu retiro essa informação do artigo Republicanos e a Abolição, da historiadora Maria Fernanda Lombardi. De acordo com esse artigo, a questão abolicionista ela se impunha desde a abolição do tráfico negreiro em 1850, ou seja, há bastante tempo, e encontrava essa resistência nas elites agrárias tradicionais do país. E, quando a Lei Áurea ela foi decretada, esses agricultores, esses proprietários rurais, eles perderam muito os apoios das elites. O Império perdeu o apoio das elites justamente por conta dessa liberação dos escravos. Chamados de republicanos de última hora, os republicanos do 13 de maio, ou seja, os ex-proprietários de escravos, que agora não tinham mais escravos por causa da Lei Áurea, eles aderiram à causa republicana quase como uma vingança em relação à monarquia. Ou seja, o movimento monarquista, republicano, ele se viabilizou principalmente em relação a esses proprietários escravocratas. E, para citar um exemplo, logo após essa proclamação da Lei Áurea, o João Maurício Vanderlei, que era o barão de Cotegipe, o senador que votou contra o projeto de abolição da escravatura, vejam só, profetizou: a senhora acabou de redimir uma raça e perder um trono. A monarquia pagou um preço caro por dar dignidade aos negros, e nós queremos recuperar esse valor que nós perdemos ao longo do tempo. Pois não, deputado Gandra? O senhor poderia me falar qual sistema de governo manteve a escravidão por 380 anos e só acabou com ela no último ano da sua vigência? Deputado, é claro que a abolição da escravatura tem muito a ver com o período de dependência que o Brasil trouxe após a sua desvinculação de Portugal. Então, só depois que o Império adquiriu a autonomia da colônia portuguesa é que ele pôde, de fato, colocar em prática as suas medidas. E é essa monarquia que a gente quer restaurar aqui no nosso caso. E, para fazer o contraponto para vocês, o Dom Pedro II, a primeira coisa que ele fez ao adquirir a maioridade foi mandar libertar todos os 40 escravos que ele tinha recebido de herança para servir de exemplo para todos, o que prova que a monarquia está, sim, preocupada com o direito dos negros. Outra questão
ideal republicano é a questão do poder. Vocês vão perceber que o movimento ele não tinha um ideal, ele não era fundado em nada sólido. Na verdade, ele era bem ganancioso e tinha muito mais questões econômicas envolvidas do que, de fato, política. Inclusive, nos estereótipos de apoio à República, eram esses ricos fazendeiros que estudaram na capital ou na Europa, segundo o historiador José Catelani, que escreveu o livro Movimento Republicano Brasileiro. Não se tratava de simpatia ideológica com a República, era simpatia pelo poder. No caso, esses agricultores representavam a indústria do café, enquanto o Império representava a indústria do açúcar. E, para sobrepor essa questão econômica, eles vincularam o seu apoio ao movimento republicano. Pois não, deputado Popes. Por que problemas conjunturais de raio de término de 10 anos de 89 devem nos fazer lamentar um sistema político tão bom de 120 anos? Perdão, repita, por favor. Problemas conjunturais de próximo de 89, da proclamação. Deputado, é porque são esses problemas que deixaram raiz na nossa sociedade de todas as mazelas que eu estou falando aqui. Você vai perceber, quando eu comparar a República com a monarquia, como esses valores foram perdidos diretamente por conta da proclamação. E um deles, inclusive para refutar o seu ponto em relação ao voto e à emancipação, é a questão do coronelismo. Quando a República foi proclamada, houve uma descentralização de poder muito grande e isso afetou principalmente as regiões mais distantes, principalmente a minha região, que é a região Nordeste. O coronelismo, foi impulsionado pela queda da monarquia, já que esses poderes regionais se intensificaram com o federalismo republicano. Para quem não sabe, o coronelismo é uma prática de cunho político-social própria do meio rural e das pequenas cidades do interior, em que esses agricultores controlam, eles que detêm os meios de produção, controlam esses meios e, por isso, controlam as conjunturas econômicas, sociais e políticas locais. Inclusive, um levantamento de julho de 2018, feito pelo jornal O Estado de São Paulo, com base em relatórios da Polícia Federal, obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação, apontou o Nordeste e o Norte como líderes de rankings políticos da década. E isso por causa da oligarquia coronelista que ainda guarda resquícios no Nordeste. Isso só tenta vender a ideia de que o sufrágio universal é uma emancipação. Mas, na verdade, deputado, é que aqui no Brasil, hoje, um voto não vale muito mais do que R$50, que é o preço que você recebe para trocar ele nas urnas. E, para fazer essa comparação, como eu prometi para vocês, não vou deixar vocês na mão, eu quero falar sobre as comparações. Como a monarquia e a república, elas se jogam entre si e vocês vão perceber quais as vantagens da monarquia. E aqui, claro, como o deputado Popes falou, vou ter que falar da estabilidade, não vou fugir desse ponto. Claro que uma das grandes qualidades da monarquia é a sua estabilidade política. E aí ele deixa para mim a pergunta, mas estabilidade para quem? Primeiro, que desde a proclamação da República a gente teve 37 presidentes e 7 constituições, e daí passando por 2 ditaduras, uma militar e outra do Estado Novo. Ou seja, a alternância de poder não necessariamente é uma coisa muito boa, principalmente no caso do Brasil, em que você não tem políticos muito preparados. E a estabilidade política na monarquia, ela vem justamente para salvaguardar o projeto nacional desse monarca. Porque, uma vez que ele é vitalício, ele pode inspirar e conduzir um projeto nacional, claro, com obras de longo alcance e a longo prazo. Porque ele não tem interesse em corromper os projetos da sua linhagem, já que ele também participa desde a sua concepção. O monarca está envolvido na política antes mesmo dele assumir o poder. Além disso, o monarca ele é capacitado. Ele é educado desde criança para reinar com honestidade, competência e nobreza. E, durante toda a vida, ele acompanha os problemas do país e colabora em sua solução. Até o José Murilo de Carvalho, citado pelo meu companheiro aqui, eu corroboro, no livro Dom Pedro II, Ser ou Não Ser, disse que o Pedro II passava os dias estudando e tinha apenas 2 horas livres para recreação, isso desde pequeno. Acordava às 6h30 e começava os estudos às 7h e por aí vai. Ou seja, a estabilidade política da monarquia, o deputado, o senhor tenta trazer ela como um aspecto ruim porque o senhor ainda está com a cabeça republicana. As mazelas que o senhor encontra, na verdade, são solucionadas pelo nosso projeto. E eu espero que vocês, a partir de agora, assim como eu, também lamentem demais esse retrocesso que a gente deu. Muito obrigado. Muito obrigado ao deputado João Lucas Lopes, da Universidade Federal do Ceará. Vamos receber, pela oposição da FGV, o deputado Daniel Rocha. Muito boa tarde a todos. Meu nome é Daniel, estudo Economia na FGV. E, bom, durante esse debate até aqui, o que eu percebi da bancada da defesa é justamente que eles só conseguem olhar para o passado, que eles só conseguem olhar para algo contingente, histórico, que, para o bem ou para o mal, deve estar restrito aos livros de história. A moção lamenta é no presente. É sobre isso que o meu discurso vai se pautar.
Bom, primeiro ponto é que, independentemente do período histórico em que se localizem, instituições são consolidadas com impessoalidade. E Thomas Paine, justamente um dos maiores pensadores frutos da Revolução Americana, vai falar justamente que, mesmo em monarquias constitucionais, quando se concentra poder, há uma tendência ao despotismo. Há um risco do monarca se desviar das leis e fazer o que bem entender. E parece que a bancada da defesa simplesmente ignora todos os malefícios e todos os problemas do primeiro monarca que nós tivemos, Dom Pedro I, e ressalta só apenas os casos positivos que eles querem apresentar. Dom Pedro I é extremamente autoritário, ele, inclusive, outorgou uma Constituição. Ela era extremamente difícil de se lidar, como escreve a historiadora Lilia Schwartzman, e, além disso, ele tinha vários tipos de comportamento que não eram, de forma alguma, condizentes com o cargo político que ele assumia. Bom, mas, ainda assim, o que nós percebemos é que nós temos que fazer uma transição justamente desse modelo político personalista para um modelo político mais impessoal. E é justamente isso que o Durkheim vai falar quando ele pauta a questão da dominação burocrática. Segundo o Durkheim, essa dominação burocrática é extremamente necessária justamente para a gente criar um mecanismo de racionalização na sociedade, ou seja, um mecanismo que torne a sociedade mais produtiva, mais eficiente, que aumente o bem-estar para todos os indivíduos. E o que nós percebemos aqui é justamente que a monarquia ia na contramão disso. O que nós tínhamos na monarquia é justamente a presença intensiva do que Durkheim vai chamar de dominação carismática. A dominação carismática do monarca. A dominação carismática que faz com que, na mentalidade da popular, todos idealizassem aquele monarca como um sujeito muito culto, muito letrado, que dominava todos os conhecimentos, que se encontrou com intelectuais. A grande questão é, nós precisamos disso? Isso é bom para a democracia? Não. Isso permeia a nossa democracia até hoje, como nós vemos. Cada vez mais, nós temos um sistema político personalista. Segundo os cientistas políticos Man Warning, Márcio Grijó e diversos outros, o sistema político brasileiro é pautado principalmente num personalista, numa tradição que vem desde o Império, que fixa na figura do presidente algo muito próximo ao do monarca, do imperador. As pessoas simplesmente não ligam em qual deputado eles vão votar, eles votam no santinho que elas encontram na rua, elas só prestam e param atenção para pensar em quem elas vão votar para presidente. Elas só culpam todos os problemas do país ao presidente. E nós vemos isso na nossa história brasileira, inclusive republicana. O problema da República não foi justamente nós termos a proclamado. O problema da República é nós não termos conseguido extirpar todos aqueles resquícios monárquicos que permeiam a sociedade brasileira até os dias de hoje. Os resquícios monárquicos que dão voz para que ditadores ou políticos extremamente centralizadores ascendam. E aqui vai desde Vargas até mesmo Bolsonaro, atualmente. E esse é o problema que deve pautar o debate. Esse é o cerne da questão. Essa visão em salvadores da pátria, essa visão em que nós precisamos de alguém que vai dizer o que nós vamos fazer, alguém paternalista, não é de modo algum positiva. Isso era extremamente visível na monarquia, justamente pela questão do poder moderador, que conciliava justamente esses poderes. Por favor, deputado. Deputado, obrigado. Que bom que o senhor reconheceu relativizou a questão do voto, como eu falei, mas eu queria perguntar se, já que a gente tem um sistema personalista, por que não entregar essa figura da persona a alguém que esteja verdadeiramente capacitado para gerir o país? Porque nós temos justamente que acabar com esse sistema personalista, deputado. Bom, mas e como que a monarquia ela incutia na mentalidade popular essa questão personalista? Por meio da memória. Por meio justamente de explorar a imagem do imperador por meio de livros, por meio de pinturas, por meio da cultura. E aí o deputado Valentim vai chegar para nós e vai falar que não, porque a monarquia foi extremamente benéfica, ela construiu museus, ela trouxe intelectuais, mas a questão é, cultura para quem? E aqui eu entro justamente no meu segundo ponto, que toda a construção cultural do nacionalismo que permeia a sociedade brasileira até hoje é pautado num projeto elitista, que excluía a população. E nós vemos isso, por exemplo, no romantismo.
Dom Pedro II, ao tentar criar uma construção artificial da identidade brasileira, ele chamou vários intelectuais, como, por exemplo, José de Alencar. Vocês já leram José de Alencar? Aquilo é o Brasil? Não. Isso é extremamente elitista. Primeiro porque a maioria da população à época era analfabeta, como foi ressaltado pelo deputado Popsch. E segundo que essas instituições, esse tipo de... que essa mentalidade extremamente falsa de nacionalismo faz com que, até hoje, nós não tenhamos uma identidade nacional consolidada. Isso é extremamente prejudicial para o Brasil. Por que é extremamente prejudicial para o Brasil? Justamente porque nós não temos uma sociedade integrada, justamente porque as pessoas não valorizam o que é público, porque as pessoas não se reconhecem na instituição, porque nós não temos uma nação formada. E nós não temos uma nação formada justamente porque, durante a monarquia, e até os dias de hoje, tem pessoas que querem ainda criar uma identidade falsa do que é ser brasileiro. E nós vemos isso também na construção do Estudo Histórico Geográfico Brasileiro. Dom Pedro, segundo o historiador Eduardo Bueno, passava mais tempo na biblioteca do que no parlamento. Mas ele passava mais tempo justamente selecionando e filtrando a memória dos ricos. A Igreja dos Negros, lá no Rio de Janeiro, importantíssima para os negros libertos e ainda para alguns cativos com mais liberdade, sumiu. Você encontra algum livro de história? Quem é que teve, de fato, a memória apagada, silenciada? Nós queremos, de fato, um governo que promova esse apagamento da memória daqueles que mais precisam, que tolhe a liberdade dos mais pobres, que justamente centralize poder e promova personalismo? Não. Obrigado ao deputado Daniel Rocha, da FGV. Nós chegamos agora ao segundo tempo do debate. Nesta segunda metade, nós vamos ouvir mais um debatedor de cada bancada, que vai fazer a extensão, trazendo perspectivas ou argumentos novos. Começando pela Universidade Federal do Ceará, pela defesa, o deputado Pedro Ângelo. Muito obrigado a todos. É uma honra estar mais uma vez em uma final do Campeonato Brasileiro de Debates. O meu nome é Pedro Ângelo, eu sou cientista social graduado pela Universidade Federal do Ceará e membro da Sociedade de Debates da Universidade Federal do Ceará. Gostaria de iniciar o meu discurso com uma breve citação. A nova geração no Brasil, a ditadura está ensinando que o Exército e que a Armada têm o poder de destruir e constituir governos, avaliando monstruosidades que envenena por muitos anos a consciência nacional. Isso poderia ser um discurso feito antes do golpe militar de 1964, mas não, isso é um discurso de um advogado paulista, Eduardo Prado, no livro Os Fatos da Ditadura Militar no Brasil, publicado em 1890. Ou seja, se esses dois fenômenos têm sim esse caráter autoritário, eu venho aqui trazer a oposição de por que um é vangloriado e outro não. Por que um é comemorado enquanto o outro é rechaçado? Vejam bem, senhoras e senhores, o meu ponto aqui é trazer a ideia de que vocês devem ter percebido que até esse momento o debate se pautou por factoides. Alguém diz, a república é ruim por causa disso, a monarquia é ruim por causa disso, e a gente está fazendo esses recortes nacionais. A minha ideia aqui, a ideia do meu discurso é explicar mecanismos. Segundo Hans Hermann Hoppe, no livro A Democracia, o Deus que Falhou, enquanto um monarca se preocupa com a próxima geração, alguém que quer se eleger se preocupa com a próxima eleição. E é por isso que a gente pode perceber uma distinção muito grave nas preocupações que haviam entre a república e a monarquia no sentido da educação. Vejam bem, senhoras e senhores, a república, em um dos seus primeiros atos, foi a primeira Constituição que nós tivemos que retirou a educação estatal como obrigatória. Ou seja, ela tinha interesse em uma população desinformada, porque uma população desinformada vai eleger aqueles que têm poder em suas oligarquias. Enquanto os governantes tradicionais têm uma ideia a longo prazo. Eles pensam, não, vamos construir escolas, como o Império construiu a Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e da Bahia, a Faculdade de Farmácia de Ouro Preto. Era um governo muitíssimo preocupado com a ideia de uma construção educacional, porque ele pensava a longo prazo.
prazo ele pensava do Brasil daqui a 10, 100, 200, 300 anos? Senhor deputado? Deputado, muito rapidamente, se preocupar com o voto não seria se preocupar exatamente com o povo? Claro, senhor, eu me preocupo com o povo. E é exatamente por isso que eu me oponho à primeira lei de censura que foi proclamada no Brasil, que foi proclamada durante a República. Vejam bem, o governo da República instituiu o conceito de crime político, um conceito que não era presente durante o governo de Dom Pedro. Certa vez, um ministro da Áustria veio ao Brasil e ele chegou a questionar Dom Pedro sobre como ele ficava preocupado com os cartoons, com as charges que faziam em relação ao monarca. E o monarca, Dom Pedro, disse: ora, senhor, imprensa se combate com mais imprensa. A República, por outro lado, ela agiu de uma forma diferente. Ela instituiu o crime político, ela instituiu a ideia de que você não pode falar contra a República, porque ela tinha um interesse fundamental de manter o poder das oligarquias. E aqui eu trago os conceitos de dominação de Max Weber, quando ele fala da diferença entre a tradição e o carisma. O que aconteceu, senhoras e senhores, é que havia, sim, um poder mantido pela tradição, a tradição de uma cultura, a tradição que respeitava o nosso povo e que tentava manter a cultura popular. Mas, a partir da proclamação da República, se tentou manter o poder a partir do carisma. E vejam bem, carisma é uma coisa que a gente gosta, né? A questão é que eles criaram a censura para manipular os discursos que seriam feitos em uma espécie de acordão das oligarquias. No ano de 1900, esse acordão ficou mais do que explicitado, quando houve uma reunião onde, em um apoio com as oligarquias, a República disse que não questionaria os resultados das eleições. Ou seja, agora a gente tem eleições, isso é muito bom, né? Não, porque elas não vão ser questionadas. A gente vai aceitar quando os oligarcas fizerem o voto de cabresto deles, que é o que eles faziam. Inclusive, é importante ressaltar que o senhor deputado Popsch diz que não haviam eleições durante a monarquia. Isso não é verdade. Haviam as eleições para deputados, e as ingerências dos deputados acima de implicações políticas eram maiores do que as ingerências do próprio poder moderador. Isso se verifica quando as demissões políticas apontadas pelos deputados, pelo poder legislativo, chegavam a 51%, enquanto o poder moderador só ingeriu em 27% de todas as vezes em que foi necessário fazer esse tipo de ação durante o governo da monarquia. Senhor deputado. Muito obrigado, senhor deputado. Na monarquia, Dom Pedro II tinha o poder moderador e dissolvia constantemente o Congresso Nacional. Isso também não mostra uma prática errada por parte dos monarcas? Claro que não, senhor. O que a gente percebe é que o Brasil era um país em formação. E nesse conceito de um país em formação, ele tinha a ideia de poderes locais extremamente excessivos. O que Dom Pedro fazia era diluir esses poderes locais. É necessário perceber, por exemplo, que a nossa imagem de república, ela vem de conceitos falsos. Ela vem da ideia de que a república traz liberdade de expressão, traz Estado laico, traz educação. Tudo isso que ela não trouxe. Quando nós observamos o conceito de Estado laico, por exemplo, foi a República que descaracterizou, através do Código Penal de 1890, o espiritismo e as religiões afro-brasileiras, que eram como religiões, e passou a tratá-las como condutas antissociais. Aí eles fizeram um discurso tipo assim: a gente aceita todas as religiões, mas as religiões que a gente não gosta não são religiões. O que a gente percebe que é um discurso altamente autoritário. No pensamento de longo prazo, a monarquia seria, sim, fundamental para o povo brasileiro. A princesa Isabel, por exemplo, era uma governante capacitadíssima que poderia, sim, suceder os atos do nosso melhor governante de toda a história do Brasil, que foi Dom Pedro. Senhoras e senhores, a minha bancada aqui tenta preservar o Brasil das relações espontâneas, o Brasil que emerge de uma cultura popular. E o que aconteceu é que, se vocês olharem para a República, que trouxe, sim, o legado de tudo aquilo que a gente tem hoje, vocês vão pensar: a gente está satisfeito? Tudo isso que se fala da República, desses ideais de liberdade, desses ideais de positivismo, isso de fato aconteceu na nossa história? Por que não? A paixão que as pessoas têm pela República é meramente a paixão por uma ficção, a paixão por um discurso. Enquanto nós analisamos fatos pragmáticos e os mecanismos que gerem esses fatos, nós percebemos que a monarquia foi e é muito melhor para a história do Brasil. Muito obrigado. Obrigado, deputado Pedro Ângelo, da Universidade Federal do Ceará. Vamos ouvir agora a extensão da oposição. Da Universidade Federal de Minas Gerais, o deputado Arthur Gandra.
Muito boa tarde agora a todos. Meu nome é Arthur Gandra, eu sou graduado em Direito pelo UFMG e venho aqui explicar para os senhores por que a gente tem que, sim, ter orgulho da proclamação da República. E eu quero começar fazendo alguns questionamentos aqui para vocês. Eu quero basear a minha extensão a um conceito que foi esquecido um pouco nesse debate, que é a questão do sistema de governo. Eu gosto muito da teoria do Estado e a gente tem que saber que quando a gente está falando de república versus monarquia, a gente está falando, sim, de sistemas de governo. Qual que é a diferença de um sistema de governo para outro? É de onde emana o poder. Ou seja, na monarquia o poder emana do imperador ou do rei, enquanto na república o poder emana do povo. Por que isso é importante? Diferente dos meus colegas que vieram aqui com 1000 teorias, eu quero conversar com você que está em casa, com você que é o povo brasileiro, que é a figura central desse debate, e não ficar citando Weber ou citando qualquer coisa assim, mas colocar por que a gente tem que ter orgulho. Sabe por quê, povo brasileiro? Porque agora o poder não emana mais de ninguém ali fora, e sim de você. Então vamos conversar um pouco, vamos pensar por que a República é positiva. Porque é o primeiro momento onde o povo brasileiro toma o poder e guia o Brasil para onde ele quer. Ora, vamos pensar, a defesa coloca que foi um movimento elitista, foi isso, foi aquilo. Só que ele foi liderado por militares, mas quem eram esses militares? Na Guerra do Paraguai, as forças militares que foram lá combater, elas voltaram, elas baseadas principalmente em escravos e negros. Esses escravos que era parte do povo, o povo que estava ali lutando e buscando a República. E ainda quero fazer uma ressalva muito grande. A defesa vem falar que o povo se manteve bestializado frente à situação. Ora, se o povo se manteve bestializado, é por culpa da monarquia que não o educou. Vamos lembrar e pegar alguns dados aqui. Liberato de Castro Carreira, em História Financeira e Orçamentária do Império, fala que a cada 100 brasileiros, 15 sabiam ler e escrever o próprio nome. Fora isso, uma a cada 1.750 pessoas só que tinham ensino superior. Ora, a monarquia mantinha seu povo bestializado. E o povo esteve bestializado porque você não recebia educação, você não recebia educação pública. O deputado Pedro Ângelo veio falar que a monarquia, que na República tirou-se a educação obrigatória. Ora, se a gente gastou 380 anos para conseguir que 15 pessoas a cada 100 conseguissem escrever o seu próprio nome, com mais uns 380 anos, acho que a gente chegaria um pouco mais para frente. Mas, seguindo o meu discurso, por que é importante o povo brasileiro, que o povo brasileiro tomou o poder e guiou? Ora, os movimentos republicanos já aconteciam em vários outros lugares antes da própria proclamação da República. Temos a Confederação do Equador em 1824, a Sabinada em 1837, a Revolução Farroupilha em 1840, ou até antes da nossa terra, a Conjuração Mineira, em 1789. E ali, nesse momento, a gente toma as rédeas do país. E vejamos, nosso primeiro presidente, Marechal Deodoro, ele é um alagoano, interiorano, que não fazia parte dessas grandes elites. Ou ainda pensar em Floriano Peixoto, primeiro vice-presidente e segundo presidente do país. Também alagoano, também interiorano. Por favor, deputado. Deputado, só um esclarecimento. Na verdade, foi a elite dos militares que proclamaram a República. A base militar, a base pobre... O senhor está incorrendo num erro, porque a elite dos militares era um número pequeno de pessoas, e para conseguir tomar o poder, a gente precisa de um número um pouco maior dos quadros militares da parte de baixo também. Seguindo o meu discurso, eu quero chegar agora que eu não estou aqui, como diz Ciro Gomes atualmente, para defender a República como a madre superior do convento. Eu sei que ele tem problemas, eu sei que ela tem problemas de todos os lados, só que o caminho da República é valorizado. O caminho na República é um caminho de aprendizado. É um caminho onde a gente se orgulha de errar, acertar, e juntos, enquanto o povo, a cada erro e a cada acerto, aprender o caminho correto. Não delegar para alguém. Não viver como Pôncio Pilatos, que lavava a mão, e ser Jesus Cristo, que é alguém que coloca a mão na massa e tenta mudar o mundo. Não delegar para alguém externo todas as responsabilidades, mas sim tomar para nós mesmos. Seguindo minha reflexão, a República ela tem uma característica que... eu quero fazer uma outra refutação ligada à monarquia como estável. Ora, eu quero trazer aqui um argumento que eu vou chamar ele de argumento Game of Thrones. Eu imagino que todo mundo aqui já tenha assistido Game of Thrones. E, spoiler, tem uma grande guerra pelo trono. Ou seja, a monarquia... ela é uma disputa, sempre há uma disputa interna pelo trono. Se a gente pensar, pouco tempo depois da proclamação da República, em 1908, há uma disputa muito grande porque um dos membros da família de Orleans e Bragança, que hoje reivindica o trono, ele acaba saindo porque ele quer casar com uma plebeia. E hoje, por duas correntes, dentro da família de Orleans e Bragança, não se sabe quem assumiria o poder. Ou seja, a monarquia não é mais estável. Existe a corrente de Vassouras, a corrente de Petrópolis, e ninguém sabe quem toma o poder. Que sistema de governo estável é esse? Que nem se sabe quem amanhã tomará o poder. Mas, seguindo, a República ela inaugura algo que é
muito relevante para a gente também ligado ao poder, o poder jurídico. O quê? A República inaugura o Estado de Direito. Qual que é a grande diferença que a gente tem que saber do Estado de Direito? Antes, numa monarquia, o poder emana do imperador, claro, isso é óbvio, mas do jurídico também. Ou seja, nós estamos frente a alguém, uma pessoa, um indivíduo que, de acordo com seu humor, sua vontade, sua manhã, se tomou café bem ou não, ele pode acordar com o humor que for e mudar a legislação. Enquanto agora, no Estado de Direito, que é inaugurado pela República, nós aprendemos algo muito interessante, que vem dos códices, é muito mais estável. E com base no Estado de Direito, a gente consegue gozar daqueles direitos de primeira geração que a Revolução Francesa, 100 anos antes, proclamou: igualdade formal entre as pessoas. Não ter alguém lá em cima, inacessível pela lei. Agora, todo mundo que governa ou não governa, todo mundo que compõe o povo brasileiro, que é a figura desse debate, pode ser atingido pela lei. Não podemos esquecer agora das inovações, dos erros e dos acertos, agora, por exemplo, com a Operação Lava Jato, onde os governantes são atingidos também pela lei. E num governo monárquico, nós nunca conseguiríamos isso. Mas eu quero dar um salto além e mudar o foco. O que eu quero dizer? A gente está falando muito do Brasil internamente, mas eu quero falar que o povo brasileiro também ganha muito externamente, no cenário internacional. O que isso quer dizer? Vamos lá. O mundo ele vivia numa dualidade entre o antigo mundo representado pela monarquia inglesa e o novo mundo na ordem internacional representada pelos Estados Unidos. Em O Grande Experimento, Marcel Novaes demonstra que entre 1870 e 1900 os Estados Unidos teve um exponencial crescimento, vivendo dentro de uma república. E isso foi o que idealizou o Brasil de procurar esse modelo republicano. Mas o Brasil acaba crescendo internacionalmente por vários motivos a partir do momento que ele adota a república. Por quê? A república aproximou o Brasil da América Latina, porque a gente conseguiu consolidar o Brasil como uma potência regional, sem utilizar de conflitos, como a Guerra do Paraguai, que a gente aprendeu. E ainda a gente tem um fato muito interessante, que tinha um embaixador brasileiro em Washington, na época da proclamação da república, que ele estava tendo uma posição totalmente periférica no debate. E a partir desse momento ele toma lugar central, onde o governo americano reconhece o Brasil enquanto a república, enquanto um igual. E a grande pergunta aqui é o seguinte: porque eles querem defender que a gente lamenta, e aqui que a oposição quer demonstrar que a gente tem orgulho. E por que a gente tem orgulho? As respostas são muito simples. Porque a gente coloca a cara a tapa para governar o país. Porque a gente não pode desviar o foco para ninguém. Porque nós nos tornamos mais fortes, porque nós saímos da arbitrariedade do poder e porque o caminho nos ensinou, com acertos e erros, que nós somos sujeitos de nós mesmos. Muito obrigado. Obrigado ao deputado Arthur Gandra, da Universidade Federal de Minas Gerais. Nós chegamos agora à reta final do debate. A gente vai ouvir mais 2 debatedores, um de cada bancada, que vai nos dizer quem ganhou o debate e por quê. Começando pela defesa com o deputado Caio Alcântara. Olá, meu nome é Caio Alcântara, eu sou membro da Sociedade de Debates da UFC. Eu gostaria de cumprimentar a mesa e a todos os presentes. Antes de falar o que esse debate foi, eu quero dizer o que ele não deve ser. Ele não deve ser um puro debate entre monarquia e república. Não é uma discussão sobre o melhor sistema. Obviamente, entra no debate, mas não é o debate. Nós estamos aqui discutindo se a gente lamenta a proclamação, um evento histórico, com pessoas reais, consequências reais, que nós devemos, sim, discutir. E, para começar esse evento histórico, eu gostaria de falar da apatia popular. A primeira bancada disse que o povo assistiu bestializado. Vocês não imaginam o quanto. Porque a República não era popular no país. Na Câmara dos Deputados, por exemplo, tinha só 12% dos votos. E a República sabia disso. Sabe por quê? Porque eles prometeram que eles iam fazer isso no primeiro decreto republicano, um plebiscito, para ouvir o povo e saber a opinião deles. Sabe quando esse plebiscito foi feito? 104 anos depois. O nome disso é medo. João do Rio, um famoso jornalista, à época, carioca, viajava às prisões e ele falava: meu Deus, como é que na prisão essas pessoas pobres, por que todo mundo aqui é monarquista? Porque eram exatamente os mais pobres que apoiavam o regime. Foi bem apresentado que a abolição aumentou demais a popularidade do regime e ele foi derrubado em seu auge. Agora, um ponto de fato muito importante, que de fato eu não quero que vocês se confundam. É diferente a causa imperial do imperador. Dom Pedro II era espetacular. Concordo, mas a monarquia pode sim ter problemas, pode ter um mau gestor, não negamos essa possibilidade.
Agora, esse não é o debate. A gente está discutindo se a gente vai ou não lamentar a proclamação. E quem ia assumir depois da proclamação? O Ângelo apontou, Princesa Isabel, que apesar de ser mulher, na Constituição de 1824, permitia, numa época extremamente machista, poder assumir o poder. Uma pessoa que, inclusive, recebeu a mesma educação, e Dom Pedro garantiu isso, do que se ela tivesse nascido homem. Então, considerando que existiria uma continuidade na monarquia, que existiria uma nova governante, uma nova imperatriz muito boa, a gente sim lamenta que ela foi privada de exercer o seu poder. Deputado? Dado que atualmente nós temos voto universal, liberdade de expressão e várias outras coisas advindas do Estado Democrático de Direito que ocorreram pós-proclamação, a República Antiga não seria um mal necessário? Entendi seu ponto, chegarei a eles, não sem antes de tratar quem fez esse terrível golpe militar. Foram, sim, os militares, mas foram militares positivistas, deputado Gandra, que estudavam, sabe aonde? Na Escola de Engenharia do Império, que era, sabe o quê? Uma escola gratuita, ou seja, a educação existia, a educação propagava, inclusive, um ambiente em que você podia aprender até virar um republicano. Esses, sim, são golpistas. Agora, monarquia e república. Não vou comparar os sistemas ainda. Eu vou comparar a monarquia que foi derrubada e a república que assumiu. E o primeiro ponto é educação. Já deixei claro aqui, o Ângelo reiterou, que eles se preocupavam, sim, em dar educação ao povo. De fato, existia essa ideologia elitista que permaneceu na República, o que mostra que não é um problema de sistema, que você tinha que ser culto para poder votar. Até Stuart Mill, liberdade de expressão, falava que direito político era só para quem tinha educação. Agora, o Império falava, olha, tudo bem, você precisa de educação, eu vou te dar essa educação. Está aqui na Constituição que você precisa ter educação primária por responsabilidade do Estado. A República faz o quê? Retira isso. Liberdade de expressão, que você mencionou, o Estado Democrático de Direito, você podia zoar, você podia menosprezar a figura do imperador à vontade. Imprensa se combate com mais imprensa. E o que a República faz? A República coloca, inclusive, em 1920, o Decreto 85, que criava uma comissão, inclusive, comissão formada por militares, para analisar se o que você falava era ou não ofensivo à ideia sagrada da República. Percebam, a gente gosta da República, tem essa ideia com a República, porque a gente associa ela a esses ideais, educação, liberdade de expressão e outros que eu vou falar. Mas o que eu estou demonstrando aqui é que a República só tem isso na teoria. Na prática, quem fez isso foi o Império. Religião. Ele afirmou aqui a questão das religiões africanas, o que só corrobora a questão do racismo apresentada, porque é muito fácil falar que respeita todas as religiões, quando religião é só o que você quer. Agora, entrando no ponto de minorias, foi apresentado em um ponto de informação que você tinha uma guarda negra que defendia a monarquia por causa da proclamação da República. E como é que eles defendiam? Eles tinham armas? Não. Eles lutavam a capoeira. E o que a República faz? Em 1890, torna isso crime para combater a capoeira dos negros. Agora, estabilidade. Estabilidade é bom ou ruim, a estabilidade é necessária. Percebam que, nesse momento histórico, o poder moderador era a única coisa que garantia que o Brasil não se tornasse o que ele se tornou, que era uma república velha, uma república que, na verdade, era ordenada pelas oligarquias locais. Eu acrescento uma pesquisa que é um acordo feito entre o poder central e as oligarquias, realizado em 1900, que basicamente dizia assim, ordenem as suas eleições, tudo bem? E quem for eleito, a gente aceita. Assim é muito fácil você ter apoio. Continuando, de todos esses argumentos, eu gostaria de aceitar o ponto do deputado. O que você acha do personalismo que permeia até hoje a sociedade brasileira derivado da monarquia? Perfeito ponto de formação. Eu, inclusive, queria fazer esse ponto de formação naquela hora, mas não foi aceito. A monarquia acabou há 129 anos. Por quanto tempo as bancadas vão colocar na monarquia a responsabilidade por erros que ainda assim existem? Se a república funciona tão bem, 130 anos, vocês precisam de quanto tempo? Agora, o que a gente mostrou concretamente é que a monarquia, no ritmo que ela andava, se ela não tivesse sido impedida por esse golpe, nós teríamos hoje um Brasil muito melhor. Agora, também devemos levar em consideração o debate entre os sistemas, a monarquia e a república. Eles apresentam um conflito de dinastias. Hoje você tem o ramo das vassouras, que vai brigar com outro ramo. E, nesse momento da proclamação da república, de fato, você não tinha esse conflito. Você tinha, como eu falei, Isabel como a próxima imperatriz. Claro, Constituição, não existia nenhum contraponto. Agora, a república também tem esse problema. Por quê? Porque você elege um governante de uma forma totalmente desigual, de uma forma também desonesta, como foi a República Velha, e você tem, sim, um choque de poder, que é exatamente o caso de Vargas, que ataca o sistema republicano e fala, olha, essa república de vocês é mentira. Ele vai lá e assume o poder. O conflito é natural ao poder, não ao sistema monárquico.
O imperador, em última instância, é um símbolo da nação, é um símbolo que permite o protesto, permite a manifestação em relação à sua própria pessoa, mas que personifica em sua figura aquela nação. Isso, inclusive, é importante para a própria política externa do país. Eles mencionaram que, no Brasil, na verdade, a República seria um grande poder no mundo, um poder importante, mas tem um exemplo melhor histórico do que a questão Christie, que foi um conflito entre o Reino Unido, um dos maiores impérios do mundo, um dos maiores países, e o Brasil. E Dom Pedro não fez o que hoje muitas vezes se faz, que é ceder ao poder externo, ceder ao poder das grandes elites. Ele contestou e ele garantiu que o Brasil continuasse a ser uma nação muito grande. Se Dom Pedro tivesse visto o que os golpistas fizeram com seu país, ele choraria. Muito obrigado. O deputado João Sena, da UFMG, vai fazer o último pronunciamento contra a moção, que é também o último pronunciamento deste debate. Com o púlpito pela oposição, deputado João Sena. Muito boa noite a todos. O meu nome é João Antônio Sena, eu sou membro do Senatus e hoje eu tenho a tarefa de mostrar o porquê nós devemos nos orgulhar da proclamação da República. Durante o debate todo, a bancada de defesa fez aquele papel sujo, que é aquele papel de criticar a República. Falou, primeiro, um ponto importante, que é a questão da apatia popular, que o povo assistiu bestializado e não participou. Não se pode esperar que, naquela época, as pessoas saíssem às ruas, como em 2013, e tomassem as ruas do Rio de Janeiro festejando a proclamação da República. Além disso, se não houve protestos a favor da República, também não houve protestos a favor da monarquia. Ninguém saiu na rua de forma descabelada e massiva pedindo a volta de Dom Pedro. Apenas alguns focos. Ou seja, era apatia popular, se nós formos ceder esse ponto, para os dois lados. Além disso, os meus colegas colocam que Dom Pedro era mais próximo do povo e etc., e justificam isso porque ele aceitava que qualquer pessoa fosse ao palácio. E podia usar qualquer tipo de roupa. Duvido que uma pessoa poderia ir de bermuda e chinelo para o palácio do rei. E segundo, é que visitar não significa escutar ou ponderar sobre aquilo que a demanda popular exige. Além disso, colocam também que Dom Pedro vivia de forma fulcral, enquanto aqui os políticos gastam muito na República, etc. Para isso, falam que ele não reajustava o salário. Ok, o salário era simbólico. Por quê? Porque todo o imposto do contribuinte chegava para a família real, que era sustentada por esse imposto. Ele não precisava gastar esse dinheiro. Além disso, ele fazia viagens dispendiosas para o exterior que duravam mais de anos. Ele fez 3 dessas. Dom Pedro não tinha nada de fulgral, Dom Pedro tinha uma vida boa, de luxo. Era o famoso bon vivant. Sim, senhor deputado. Se o povo não apoiava a monarquia, por que a República teve o cuidado ou o medo de retirá-los na calada da noite e não à luz do dia? Porque, na verdade, como aponta Laurentino Gomes, eles queriam preservar a integridade do rei. Eles estavam preocupados com a integridade e a segurança de Dom Pedro II, e não com possíveis reviravoltas. Além disso, os meus colegas falam que a República era racista. O primeiro ponto é que existiam movimentos republicanos racistas, existiam, não estou negando, era uma realidade da época, mas também existiam movimentos republicanos não racistas, como aquele liderado por Joaquim Nabuco, que foi um jornalista que liderou o movimento de abolição aqui no Brasil. Além disso, Dom Pedro sustentou por mais de 60 anos o regime escravocrata. E vocês colocam que ele é tão bonzinho que ele liberou seus 40 escravos. Parece aquele tipo de gente que a gente pergunta se você é racista, e a pessoa fala assim, não sou não, eu tenho até amigo negro. Além disso, os meus colegas falam que a República não se preocupava com a educação e que a monarquia era muito boa nesse quesito. O deputado Gandra aqui mostrou muito bem que a população era analfabeta. 99% dos negros eram analfabetos. Não era inclusivo, não tinha essa ideia. E, além disso, era só para as elites essas escolas. Também falam que a República é marcada por joguetes políticos e que as pessoas estão mais preocupadas com as próximas eleições, etc. O que os senhores esquecem é que Dom Pedro também é uma figura política e estava preocupado, sim, com o seu cargo. Ele tinha o poder moderador e, durante
diversas vezes, ele utilizou desse poder para dissolver o Congresso e convocar novas eleições, porque aquele Congresso que foi eleito não o agradava. Então, Dom Pedro sim tinha interesses, ele não estava pensando no futuro do Brasil, ele estava pensando no seu próprio futuro, no trono do Brasil. Além disso, colocam que era também a república é ruim para as religiões, etc. Tudo bem, mas a monarquia também era. Na Constituição de 1824, não havia distinção entre igreja cristã e Estado. Você só poderia professar a sua fé dentro de casa, ou seja, você não tinha essa liberdade religiosa toda. E a monarquia também tinha um problema, porque ela também era cara, como a gente apontou aqui na oposição, ela tinha um sistema personalista. Os colegas falam que Dom Pedro era popular, mas era Dom Pedro, não a monarquia. Há uma confusão, era a pessoa, não o regime. Além disso, há uma estabilidade ilusória na monarquia. Como o meu colega mostrou, há uma confusão entre os próprios familiares. E os senhores colocam a princesa Isabel, mas quem era o marido de princesa Isabel? Era Conde de, que era um agiota que se sustentava por meio no Rio de Janeiro, por meio de aluguéis. Ele não tinha a confiança da população e muito menos da elite da época. Sim, senhor deputado? Deputado, o que é mais caro, sustentar uma família real ou 7 famílias de ex-presidentes? É uma ilusão achar que nós vamos sustentar a família real, porque existe uma coisa chamada corte, que é composta por milhares de pessoas. E Dom Pedro fez o favor de dar títulos de nobreza para diversas pessoas. E aí o Estado brasileiro passou a sustentar todas essas pessoas. Então, nós não estamos sustentando só Dom Pedro e seus filhos, mas sim toda uma corte da família real. Agora, nós temos um problema. O debate foi difícil, mostraram problemas da República, mostraram problemas da monarquia. E é preciso resolver o debate. Por que a gente, então, se orgulha, de fato, da República e da proclamação da República? Como o deputado Gandra coloca, a República, essa mudança foi bom internacionalmente para o Brasil, não só porque se aproximou dos Estados Unidos, mas da América Latina como um todo, porque o paradigma aqui era republicano. Isso aproximou o Brasil das outras nações, o que estreita relações e pode ser bom para ambos os países. Além disso, é que na República, como nós colocamos aqui, há a possibilidade de se mudar as coisas de fato. Na monarquia, tem uma pessoa na qual eu posso apontar o dedo, que eu posso culpar pelas mazelas, que é o monarca. Na República, não. Quando nós assumimos as rédeas da nossa própria história, nós colocamos a cara à tapa. E a República, nós nos orgulhamos dos seus problemas, porque é um processo histórico de aprendizagem, no qual há uma construção da democracia e o empoderamento da sociedade. As rupturas são boas, porque elas mostram o verdadeiro problema e nos dão o caminho para que nós possamos corrigi-lo, sem que nós recorramos a um monarca distante, que vem de famílias austríacas e europeias. Ou seja, qual é a conclusão? É que as duas têm seus problemas, mas é que uma possibilita a mudança. No sistema monárquico, eu recorro a outra pessoa. Na República, os dedos que eu aponto se voltam agora para mim, para vocês, para nós. Vamos continuar aquilo que nós estamos construindo ou vamos voltar ao período no qual nós não tínhamos voz? Muito obrigado. Senhoras e senhores, vamos agradecer com uma salva de palmas aos nossos finalistas. Antes de enviar os nossos juízes para a sala secreta, eu tenho uma informação de bastidores que vocês não sabem e o Bernardo aqui vai me ajudar. Normalmente, nós, juízes, marcamos o tempo de vocês com uma sineta como esta, prateada, que todos vocês conhecem. Os debatedores não sabem disso, porque eles não viram,
mas eles sentiram a energia de que, na final, nós usamos uma sineta dourada. Bom, agora os juízes vão se retirar para a sala secreta para deliberarem e descobrirem quem foi a dupla campeã. Aceite, austero, a chave perdida, a hora gasta bestamente. A arte de perder não é nenhum mistério. Depois, perca mais rápido e com critério. Lugares, nomes, a escala subsequente da viagem não feita, nada disso é sério. Perdi o relógio de mamãe. E nem quero lembrar a perda de 3 casas excelentes. A arte de perder não é nenhum mistério. Perdi 2 cidades lindas e um império, que era meu, 2 rios e mais um continente. Tenho saudade deles, mas não é nada sério. Mesmo perder você, a voz, sorriso etéreo que eu amo, não muda nada, pois é evidente que a arte de perder não chega a ser mistério, por muito que pareça, escreve muito sério. E perder, às vezes, é só um passo na direção de ganhar, porque o Campeonato Brasileiro de Debates é de vocês. Pedro Ângelo e Caio...